gente, nós estamos aqui para conversar com o Paulo Assunção. Ele é funcionário do Banco do Brasil, trabalhou lá em São Paulo, já foi diretor dos sindicatos bancários de São Paulo, foi da Comissão de Empresas dos Funcionários do Banco do Brasil e também foi conselheiro na Previ, ele foi diretor da Previ, diretor eleito pelos funcionários, foi presidente da Brasilcap e foi também representante dos funcionários no Conselho de Administração, na época o Garef. E a gente está aqui para conversar um pouco sobre essa experiência dele lá no Garef, que vai trazer elementos importantes para a nossa discussão hoje no Garef. Hoje a gente tem a representação dos funcionários no Conselho de Administração e muito por se construir, e o Paulo certamente vai trazer uma grande contribuição para isso. Obrigado, Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência no Garef, como é que foi isso, como é que era o processo de eleição, como é que era essa representação lá no final dos anos 90, né? Boa tarde, Rafael, é um prazer para mim, eu é que agradeço a oportunidade de poder estar aqui contigo falando um pouco sobre a experiência da gente lá no Garef. Estive lá de 1999 até 2002, tendo sido eleito pelos funcionários numa eleição um pouco antes de abril de 99. Eu fui o terceiro Garef eleito democraticamente no ambiente do Banco do Brasil. Se a gente for computar todos os Garefs que existiram naquela época, foram 4. Né? Eu, na verdade, fui o quarto Garef. Mas a primeira eleição do Garef foi uma eleição indireta, feita apenas entre os altos comissionados do Banco do Brasil. O funcionário comum não votava, não. Não votava e não era aberto a todos participarem como candidatos? Exatamente, não poderia nem se candidatar e tampouco votar. Então essa primeira eleição do Garef, a gente costuma não contar, né? Não computar como uma eleição propriamente. Foram, depois dessa, mais 3, e eu fui o terceiro nessa ordem. Quando eu fui eleito para o Garef, em 1999, a gente já imaginava que se não houvesse nenhuma modificação significativa na forma de eleição e nas regras eleitorais, eu seria naquela época o último Garef, porque o banco exigiu que o Garef passasse, o representante dos funcionários passasse a ser eleito por acionistas do Banco do Brasil, por funcionários acionistas. Como não havia um número grande de funcionários detentores de ações do Banco do Brasil, o mínimo exigido pela regra que o governo impôs, que era de 3% do capital do banco, era muito grande, um valor imenso, impossível de ser atingido por funcionários comprando ações do banco. Então, a gente sabia que essa regra iria impossibilitar de que continuasse as eleições de representantes do banco, dos empregados do Conselho de Administração do banco, e que eu, na época, seria o último Garef. Né? Somente agora, recentemente, já no âmbito do governo do presidente Lula, que editou uma regulamentação em que as estatais federais todas têm representantes dos empregados no Conselho de Administração. Então, felizmente, temos que comemorar esse retorno do representante dos funcionários do Conselho, em outro contexto, logicamente. Né? Mas, na época, o representante dos funcionários, pelos que atuaram antes de mim, pela minha atuação, se tornaram muito conhecidos dos funcionários do banco. Havia mais de 100 mil funcionários do banco no começo dos anos 90, o banco teve um processo muito grande de reestruturação e de redução de funcionários. Nós chegamos a ter pouco mais de 60 mil funcionários. Em 2002, 68 mil funcionários. Então, mas já no final da década de 90, a ordem de 68 mil funcionários, e nessa época o que estava mais na pauta era a própria defesa do Banco do Brasil enquanto empresa, uma vez que existia um projeto governamental que privatizou muitas das grandes empresas estatais brasileiras.
e logicamente que se não tivesse havido uma luta muito grande, contrária à privatização da Petrobras, contrária à privatização do Banco do Brasil, hoje essas empresas teriam sido privatizadas também. Então foi nessa época, segunda metade da década de 90, que os empregados dessas empresas, e no caso do Banco do Brasil, nós juntamente com os sindicatos dos bancários, fizemos uma grande luta contra a privatização dos bancos federais. Pela defesa do Banco Pela do Brasil. defesa do Banco do Brasil e contra a privatização dos bancos federais. E fomos bem sucedidos, ou seja, o governo não conseguiu privatizar esses bancos e, pelo contrário, né, com a troca de governo, o banco acabou sendo fortalecido. Hoje o banco é maior do que era nessa época.